Boa noite a todos. Que a paz do amigo Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, hoje, agora e sempre. Obrigado, Pai, pela imensa possibilidade da hora, de estarmos aqui unidos e reunidos em Seu nome, para mais um estudo nessa quinta-feira que nos propusemos, do Seu Evangelho de amor, dessa doutrina de amor que nos deixaste com o Seu Consolador prometido, Senhor. Essa doutrina de libertação de consciências e vidas, e aqui agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração, e que possamos estar totalmente receptivos, Senhor, ao estudo na noite de hoje, e esse estudo sirva para nós como uma bússola nos guiar cada vez mais para frente, para o alto seu nome. Sustenta-nos na nossa fé e permita-nos, Senhor, que possamos dar por iniciado a reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos, queridos amigos do Ideal Espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos para mais essa quinta-feira de estudo. E nessa noite de quinta-feira estaremos trazendo para as nossas considerações de todos o tema reencarnação. Tema esse que às vezes é colocado, as pessoas falam, comentam, não acreditam. Para alguns a reencarnação não está na Bíblia, para outras a Bíblia até condena a reencarnação, para outros o Deus condena o Espiritismo. Então estamos trazendo essa noite algumas considerações justamente a respeito dessas colocações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, e ele fala dessa forma: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o capítulo 4. E no capítulo 4, começa a Jesus a colocar da seguinte, Kardec comenta da seguinte forma: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Isso é a palavra de Mateus, no capítulo 16, item 13 e 17, e em Marcos, está no comentário, capítulo 8, itens 27, versículo 27 a 30. Nesse inteirinho, ele continua: Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que Jesus e seu espírito se achavam em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e em Lucas, capítulo 7, versículos 7 e 9. Após a transfiguração de Jesus, os seus discípulos então o interrogaram dessa forma, o Cristo: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias?
Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. Então, a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles tinham apenas vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saber ainda precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então eles designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, obviamente que sim. Isso daí só se deu com Lázaro, né? Porque Lázaro, naquele momento que o Cristo pede, Lázaro, levanta-te, né? Ele estava lá já morto, ele estava no estado de catalepsia, né? Então Jesus sabia disso. Então ele não reencarnou, ele apenas retornou, né, ao sopro da vida daquele corpo que estava ali no estado que era uma doença catalepsia, né? Então a reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, né? Mas num outro corpo, especialmente formado para ele, que não tem nada em comum com o anterior. Então a palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, que já falamos, né? Mas nenhum em outros profetas. Se, portanto, na crença deles João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, né? Pois que Elias foi visto em criança e seus pais eram conhecidos. O João poderia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado, né? Então, na realidade, se nós vamos chegar à colocação sobre esse fato do Elias e de João Batista, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Então, o que é reencarnação? Para que a reencarnação serve, né? É voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova de amor de Deus para com seus filhos. É só através da reencarnação que se prova a justiça e a bondade de Deus. Pois é a única explicação o fato de crianças morrerem na tenridade, enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos. Como explicar uns que nascem com saúde perfeita, enquanto o outro nasce com deficiências físicas grosseiras? Então, somente porque nasce criança cega, surda e muda, especial, e outras nascem no corpo perfeito. Porque nasce aquele nas favelas, nas maçardas, comendo lixo nas ruas, e outros nascem
num corpo perfeito, nasce numa vida abastada, numa família de posse, né? Então, como explicar essas dicotomias, né? Deus privilegia um em detrimento a outros, Deus leva uns antes do que outros, leva uma criança numa eternidade, numa bala perdida. Na semana passada nós falamos sobre isso, sobre a causa das aflições, né? Obviamente que não. Então, só a reencarnação, ela vai trazer justamente essa abertura, né, desse entendimento, né? É por isso que a doutrina espírita, ela vem nos trazendo, e toda vez nós falamos isso, né? É a ciência de libertação de consciências e vidas, porque ela atua na causa das aflições humanas no nascedouro do espírito mortal, né? Então, só a reencarnação vai nos possibilitar esse entendimento que as outras religiões não nos dão, né? Porque quando questionado as outras religiões sobre os fatos de levar uma criança numa eternidade, é mistério de Deus, né? Ou quando leva um homem são em detrimento a um homem doente, é mistério de Deus. Porque ele merecia. Peraí, mas merecia? Não, não dá. Então a reencarnação vem justamente abrir levantar esse véu do mistério que as outras religiões nos trazem. Então, na realidade, com essas múltiplas experiências de reencarnarmos num novo corpo, é onde que temos a nossa chance de adquirir e aprimorar ainda os conhecimentos que nos faltam no campo, tanto intelectual quanto moral. E além, nos possibilita além de reatar amizade com nossos inimigos e nos ossos erros do passado. Só a reencarnação nos possibilita isso. Porque ninguém sai incólume desta vida. Nós já falamos isso várias vezes. Eu não me canso de repetir isso. Não tem nenhum inocente reencarnar nesse planeta, né? Então, a semeadura é livre e a colheita obrigatória, como nos diz o Mestre Jesus, né? O que nós plantamos, nós vamos colher, de bom ou de ruim. Plantamos amor, colhemos amor. Plantamos ódio, colhemos ódio, né? E vamos resgatar, vamos pagar por isso, né? Então, são as oportunidades, né? Então, nós somos espíritos imortais, somos viajores do tempo, né? Vamos reencarnar milhares e milhares, já reencarnamos milhares e milhares e vamos continuar reencarnando até nos tornarmos espíritos perfeitos. Hoje nós somos espíritos perfectíveis, né? Estamos a caminho da perfeição. Há quantos milhares de séculos nós estamos aí nessa caminhada evolutiva? Há 2000 anos atrás, o convite do Cristo é justamente da mudança do homem velho para o homem novo, né? E mudamos alguma coisa? O homem arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, orgulhoso. O que nós nos modificamos ao longo desses 20 séculos, né? 2000 anos, né? Do advento do Cristo, 2020 anos, né? Quando pedia a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, né? A nossa... Quando? O que nós crescemos efetivamente? Então, é justamente dentro dos processos de reencarnação, o espírito é o mesmo, retornando a um novo corpo, para aparar as arestas do ontem, daquilo que nós erramos no ontem. Porque no ontem nós já matamos, já roubamos, já vilipendiamos, levamos as pessoas à loucura, à miséria, à fome, ao suicídio, ao descalabro. Fizemos tudo isso, temos certeza. Não tem ninguém inocente aqui no planeta, não. O único espírito de luz que entrou aqui foi Jesus. Então,
nos dá essa possibilidade de reatar antigas inimizades, amizade com os nossos inimigos do ontem. Reconcilia-te com o teu inimigo quando está a caminho. São as oportunidades benditas da reencarnação. Então, nós vamos começar a tecer alguns comentários sobre as evidências da reencarnação. Quais são as evidências, efetivamente, de nós termos certeza da reencarnação? Eu abro um parênteses, eu sempre digo e brinco que eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito na reencarnação. Eu tenho certeza absoluta dela. Acreditar poderia ser uma mentira. Que o fulano me falou da reencarnação, e poderia ser uma mentira. Mas ter certeza é certeza absoluta. É base alicerçada na pedra. Então nós vamos começar a trazer aqui algumas evidências históricas, filosóficas, religiosas. Nas históricas, né, as evidências históricas a favor da reencarnação nos colocam diante de uma realidade insofismável. Quer dizer, em primeiro lugar, não foi a doutrina espírita que inventou a teoria da reencarnação. Não foi. A doutrina espírita não inventou teoria nenhuma de reencarnação. A ideia da reencarnação, com outras designações, paringênese, transmigração da alma e por aí afora, é muito remota. Nós vamos encontrá-la nas civilizações mais antigas do globo. Na Índia, no Egito, na Pérsia, as ideias reencarnacionistas têm prevalecido desde os primórdios da civilização. Olha só. Muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos tempos históricos, a reencarnação era formulada nos Vedas. E, notadamente, no Bhagavad Gita, o brahmanismo e o budismo, também neles se inspiravam. Né? Bhagavad Gita, o brahmanismo e o budismo também se inspiravam na reencarnação. Tem um papiro de Anana, um papiro egípcio, que traz do século, do ano 1320, antes de Cristo. Esse papiro demonstrava já a ideia entre o Egito da reencarnação. E esse papiro é muito significante, que ele fala assim: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Olha só, num papiro, no Egito, em 1320 a.C., já esse papiro falava textualmente: o homem retorna à vida várias vezes. Olha só, mas não se recorda das suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho, que no sonho é quando nós temos liberdade do espírito em se deslocar do corpo, ficando preso por um fio de prata, deu o nome que quiser, um cordão fluídico, né? Se esse cordão romper, nós desencarnamos. Então você vê, 1320, a reencarnação já estava lá plantada. Olha só, não estou inventando nada, o doutor Espírito não inventou nada, né? E as evidências bíblicas, então, começam após a transfiguração, os seus discípulos, então, interrogaram: por que diz os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprove. Então os seus discípulos compreenderam que foi de João Batista que ele falara. Então a consideração de que João Batista
era Elias, ela está presente em várias vezes no Evangelho, mas é várias vezes, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham simpatia pela teoria da palingenética, ou seja, pela teoria de renascimento ou recriação. Se fosse errôneo esse pensamento, né, da palingenética, do renascimento, Jesus o teria combatido, como fez em relação a várias outras situações. E, na realidade, interessante, como poderia João Batista ser Elias, se Elias viveu, né, há 300 anos antes de Jesus? E Elias, interessante, e Elias, ele degolou 400 soldados de Baal. Ou seja, e como foi João Batista morto? Foi decapitado por Herodes, cumprindo a lei de causa e efeito e ação e reação. Olha que interessante. Porque ninguém sai incólume, né? Elias cortou a cabeça de 450 soldados de Baal, né? E se faz com Herodes, vem João Batista, é decapitado, cumprindo inserido, que se encontrava na lei de causa e efeito e ação e reação. Ele tinha que resgatar, mesmo já sendo discípulo do Cristo, mas ele não saiu incólume do planeta, ele tinha que resgatar aquilo que fez. É punição de Deus? Não, Deus é amor. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém, né? Nós que nos punimos, nós que nos castigamos. E para isso vem a bendita reencarnação, nos dá justamente, né, justamente essa possibilidade de nos retratarmos com os nossos delitos no mundo, né? Então, o Papa São Gregório Magno, no século VI, ele já ensinava que João Batista era a reencarnação de Elias. Olha só. O Papa São Gregório Magno, no século VI, ele já falava que o João Batista era a reencarnação de Elias. Está lá na Bíblia, não teve invento nenhum, ninguém inventou nada. Então, segundo os dogmas, né, a ressurreição é do corpo, mas para a Bíblia do Espírito. Há dois corpos espirituais, há dois corpos. Aí continua em Coríntios, nós vamos encontrar há dois corpos, um espiritual e outro material, de natureza. E ressuscita o corpo espiritual. Está em Coríntios 15:44. Está na Bíblia. E o espírita crê realmente em mais uma ressurreição, né, do espírito, no mundo espiritual, que é após a morte do corpo, né, que nasce na reencarnação. E no mundo espiritual, definitivamente, né, ele, quando não tiver mais o karma dele de reencarnar várias reencarnações, e aí não precisa reencarnar mais, porque ninguém deixará de pagar até o último centil, né, por centavo. Porque tudo aquilo de mal que nós fizemos, nós vamos resgatar pela lei de causa e efeito e ação e reação. É uma coisa tão tranquila e tão serena de entendimento isso. Eu não consigo entender de outra forma, né, que as religiões colocam, né? Você é mau, você vai para o inferno. Você é bom, você vai para o céu. Mas se você for muito mal, vai padecer no fogo do inferno. Mas se for bom, caridoso, vai padecer no céu. Eu realmente, esse Deus seria mal, perverso e injusto, né?
privilegiar aquele que errou ao fogo eterno do inferno ou o paraíso, eternamente o paraíso? Obviamente que não, né? Deus é amor. Então, cada um as suas obras, cada um vai resgatar aquilo que plantou, né? Na Bíblia também nós vamos encontrar o seguinte, uma passagem: ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Mestre, foi pecado deste homem ou dos que o puseram no mundo, que o deu causa a que ele nascesse cego? Olha a pergunta dos discípulos. Jesus respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Isso está em João, capítulo 9, versículos 1 e 34. Olha só. Não respondeu, não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, nem dos pais, mas para que nele se patenteiem as obras. Ou seja, veio trazendo isso da onde? Então, as perguntas dos discípulos foi: algum pecado esse homem deu causa que nascesse cego? Então, na realidade, já revelava que tinha intuição de uma existência anterior. Porque, do contrário, careceria de sentido isso, né? Visto que o pecado só pode ser causa de uma enfermidade de nascença, ser cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Então, os discípulos já tinham esse discernimento. Uma outra passagem está em Nicodemos, quando entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senhor dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, dito-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João, capítulo 3, itens 1 a 12. Então não há dúvidas nenhuma de que, sob o nome da ressurreição, o princípio da reencarnação era um ponto de crença dos judeus, e é até hoje. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma. Então, nós negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo Jesus. Estaremos negando a Bíblia. Estaremos negando as palavras do Cristo Jesus no seu nascedouro. Naquela Bíblia lá de trás, no Velho Testamento, lá atrás, que estava em hebraico. Né? Porque a Bíblia passou por uma série de transformações, transliterações. Né? Porque Jesus, quando ele pregava em aramaico. Né? Os seus discípulos vinham gravando na memória o que Jesus falava, anotando, porque Jesus não deixou uma linha escrita para ninguém. Né? Deixou o seu pensamento, deixou o seu amor, deixou as lições de caridade e de amor, pedindo a transformação do homem. Né? Então, os seus apóstolos, os seus discípulos, né? Os quatro principais, né? que vieram trazer o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, né? Os evangelistas, né? Vieram trazer justamente as palavras do Cristo. Lucas,
né? João, Lucas, Marcos, né? Vieram trazendo as palavras de Jesus no seu nascedouro. Sem rito, sem dogma, sem nada. Quando? E aí nasceu a primeira Bíblia, né? Olha só, com 24 volumes, né? Na primeira Bíblia. E tem mais, os seus apóstolos começaram a ditar a Bíblia, esse livro, 60 anos depois do advento de Jesus. E cada um apóstolo, evangelista, trouxe a sua emoção, né? E depois, quando entrou o Império Romano, né? E ali eles precisavam, o Império Romano, ele cai, se acaba, e entra o Império Grego, né? Eles precisavam ter aqueles 24 volumes traduzidos para o grego, né? Então, o imperador grego pegou 70 discípulos, deu para cada um 24 volumes daquela Bíblia em latim, que era a língua oficial daquele lá atrás, em latim, e no hebraico, né, no tempo dos evangelistas, e traduziram para o hebraico, para o grego. E essa transliteração, essa tradução, passou a ser chamada a Septuaginta, ou versão dos 70, né? Nessa mudança. E quando ficou pronto a Bíblia em grego, né, passaram de 24 para 60, para 66 volumes. 66 volumes. Depois, quando o Império Grego, o cristianismo se implanta, né, o catolicismo se implanta e tudo, a Igreja Católica precisava ter aquela Bíblia traduzida para o latim, que era a língua oficial da Igreja, né? E convidaram, o Papa Damasco convidou São João, né, para que traduzisse, que era para que traduzisse, São Jerônimo, desculpe, que traduzisse a Bíblia para o latim. E depois dessa transliteração, de 66 passaram a ser 72 volumes. Ou seja, ao longo dessa caminhada, do hebraico para o grego, para o latim, houve um monte de enxertias. E a palavra reencarnação, que constava na Bíblia, ela foi tirada. E ela foi tirada, nós vamos ver lá na frente, né, o porquê ela foi retirada da Bíblia. Então, negar a reencarnação é realmente estar negando as palavras de Jesus. As evidências científicas, podemos pegar, por exemplo, gênios precoces. São crianças prodígios, desde a mais tenra idade, que mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito dos temas mais diversos, que seriam impossível explicá-los sem a certeza que viveram antes. Então, olha só, Kardec, examinando essa questão, ele pergunta aos benfeitores espirituais na codificação kardeciana, na pergunta 219, e a pergunta: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o de línguas, de cálculo,
e os espíritos colocam, né? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venha tais conhecimentos. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem, né? Então, da onde vem esse conhecimento dessas crianças que se chamam crianças prodígios? Quando uma criança de 5 anos de idade senta num piano e toca um Chopin, Mozart, Schubert, da onde vem isso? São gênios? Da onde trouxeram essas conquistas? Da onde trouxeram esse conhecimento de aptidões, de línguas, de conhecimentos a respeito de temas os mais diversos possíveis? Ah, porque puxou os pais. Ora, nós temos dezenas e milhares de casos que volta e meio aparecem na internet, graças a Deus, para corroborar justamente com isso, com a reencarnação, né? Que os pais são totalmente analfabetos e a criança tem um pendor fantástico. Não foram ensinados pelos pais com 4, 5 anos de idade. Da onde está trazendo todo esse arcabouço de conhecimento? Só de vidas anteriores. Porque nada se perde na reencarnação. Nada. O que é conquista é consubstanciado. O médico jamais vai perder, né, aquilo que ele se dedicou a uma vida. Morreu, acabou tudo, vai para o túmulo. Isso seria a pior maldade que Deus poderia cometer conosco. É aquilo que nós temos aqui do nosso aprendizado, né? Então, o médico, o engenheiro, aquele que se dedica às artes, à ciência, à filosofia, às línguas, falando 3, 4, 5, 6 idiomas, morreu, acabou tudo? Obviamente que não, fica plasmado no perispírito. Nós levamos para as outras e levamos no nosso perispírito, e ao reencarnar trazemos todas essas experiências no novo corpo. Mas a experiência está lá, plasmada, não se perde. Então é muito comum. Eu não sabia que sabia até saber que sabia. Já vi várias crianças falarem isso. Eu não sabia que sabia, até saber que sabia. De onde traz isso? Esse conhecimento, esses pendores, né? Então, o tempo todo, as pessoas são crianças prodígios, né? Quer dizer, que conhecimento é esse? Da onde trazem, né? A única explicação é de vidas anteriores, né? De reencarnações anteriores, né? Que vem realmente, então, é lembrança do passado, daquilo, do nosso aprendizado, daquilo que nós aprendemos, de bom ou de ruim. Fica plasmado. Nós não vamos nos libertar, não vamos perder isso. São conquistas, né, nossas, do espírito imortal. Então, recordações espontâneas de vidas passadas, né? Então, hoje está tão em moda, né? Caracterizado pelo Fábio Pessoa, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores, né? Quantos casos temos tido ao longo do caminho? Nos lembramos de uma história de Dival Pereira Franco nos contada, vivenciada por ele, que ele conheceu numa cidade interior muito mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás, se não me engano,
foi fazer uma palestra e conheceu o Joãozinho. Joãozinho ele foi fazendo uma palestra num ginásio, quando vê de repente 4 pessoas entrar com a cama de ferro, um jovem com corpo obeso, trazido ali, e foi colocado no meio do salão para ouvir a palestra. Ele assistiu a palestra, aquilo chamou a atenção do Divaldo. Quando acabou aquela palestra, o Divaldo fez questão de ir conversar com ele. E ele se chamava Joãozinho. E ali ficou conversando com ele e tudo. E ele aí foi colocado, Joãozinho, falando que o sonho dele era construir o Ginásio da Esperança naquela cidade. Porque ele tinha 20 e poucos anos de idade, mas já fazia uma caridade danada pelaquele povo daquela cidade dali. Era um jovem extremamente caridoso, né? E ele falava assim para o Divaldo: eu sei que eu voltarei no corpo belo e formoso para dar prosseguimento a esta obra daqui, né? E assim foi. Fizeram uma amizade, aquilo marcou profundamente Divaldo, o Joãozinho. Passaram a se escrever, se comunicar e tudo. E passou uns anos, uns 3, 4 anos, o Joãozinho escreve uma carta para o Divaldo, falando que tinha contraído lepra. Olha só, naquele corpo, todo complicado, todo difícil, não andava, não conseguia andar, era carregado, na sua dificuldade, fazendo uma caridade danada, tinha contraído lepra. E ele fala para o Divaldo: acho que agora, querido Divaldo, é o meu final. Eu vou desencarnar. Passou. Divaldo vinha fazer, num périplo de palestras, vinha à próxima cidade onde morava Joãozinho e fez questão de visitar Joãozinho na sua casa. Chegou de surpresa, ele morava com a mãe abriu a porta, se surpreendeu com a figura de Divaldo, foi vir ver o Joãozinho. E quando se aproxima do Joãozinho, o Joãozinho fala: não se aproxime, Divaldo, eu tenho lepra. Divaldo falou: não, eu vim aqui dar um grande abraço a você. E se abraçaram e ficaram ali um tempão conversando. E o Divaldo perguntou a ele: Joãozinho, essa força que você tem, o que te deixa mais triste? E ele respondeu assim: é a falta de amor das pessoas comigo. Que tem 2 pessoas que me amam, é minha mãe e é você. Mas eu tenho certeza que eu voltarei no corpo belo e formoso para dar prosseguimento à minha obra. Divaldo retornou à cidade dele. 3 meses depois, Joãozinho escreve uma carta e fala: Divaldo, fiquei curado da lepra, ela desapareceu. Acho que ainda não é o meu momento. Divaldo ficou. Passou uns 6 meses, 8 meses depois, ele pega uma pneumonia e o Joãozinho desencarna. Passou-se 10 anos daquele fato. Divaldo, numa palestra, vinha fazer um ciclo de palestra de novo naquela região, daquela cidade. Ele ficou hospedado numa fazenda. Nessa fazenda fez a palestra e à noite, em conversação com os donos da fazenda e tudo, várias crianças, ele está sentado. Vem uma criança, aproximadamente seus 9, 10 anos, e pula no colo dele e fala: Divaldo, ô meu filho, tudo bem com você? Fala: tá, tudo bem. Você não sabe quem eu sou, não? E estavam os dois sozinhos. Divaldo falou: não, meu filho, eu estou te conhecendo agora, você é muito bonito. Divaldo, eu sou o Joãozinho. Era um garoto loiro, de olhos azuis. Eu não disse a você, que eu voltaria
num corpo belo e formoso, para dar prosseguimento ao Hospital Esperança, eu aqui estou. E não posso me esquecer, jamais eu vou me esquecer, daquele grande abraço que você me deu quando eu tinha lepra. Constatando ali que a morte não existe, a vida continua, que a reencarnação é um fato real, né? São recordações espontâneas das vidas anteriores que o Joãozinho teve. Regressão de memória, TVP, né? Hoje, então, eu vou fazer inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores na regressão de memória durante esse fenômeno, né, de regressão de memória. No final do século passado, o pesquisador Alberto Rochas, realizando experiências de regressão de memória, ele conseguiu levar uma das suas pacientes a uma existência precedente. E a partir daí, outros cientistas começaram a desenvolver essas técnicas, né? Nós temos um psiquiatra americano que lançou muitos mestres, que foi o Dr. Brian Weiss, nos Estados Unidos, né? Como faz uma regressão, não faz regressão, conversando com o psiquiatra, né? E começa a adentrar fazendo hipnose, adentra de uma paciente dele uma vida anterior e se surpreende que era francesa e tudo, e vai por aí fora. São essas retorno, né, através de terapia de vidas passadas. Mas eu não aconselho ninguém, porque as pessoas às vezes eu quero fazer uma TVP para saber o que eu fui no ontem, né? Eu acho que eu fui um rei, eu acho que eu fui a rainha. Eu não vejo ninguém falar para mim assim. Eu acho que eu fui um mendigo, eu fui um assassino, eu fui isso. Todo mundo acha que foi, né, uma figura importante do ontem. Então, não aconselho ninguém fazer uma terapia de vida passada, a não ser por processos de doenças mesmo, né, que é totalmente válido essas experiências. Mas tenhamos cuidado com isso, né? As regressões, nos lembramos rapidamente, senão o tempo não vai dar, né? Com relação ao livro do Luciano dos Anjos, um grande amigo do Hermínio Miranda, grupo dos 8. Eles tinham um grupo que fazia terapia de vidas passadas. Naquela época era regressão de memória, filmando, gravando, pegava o médium e regredia a vidas anteriores. E o Luciano dos Anjos era totalmente cético, um jornalista e tudo, famoso, amigo do querido Hermínio de Miranda, já que retornou nosso querido Hermínio Miranda à parte espiritual. E nesse livro, e o Hermínio convidava sempre o Luciano dos Anjos para participar daquela reunião, daquele grupo dos 8, para fazer uma regressão. Eu não acredito nisso, você sabe disso, não tem nada a ver comigo. De tanto insistir o Hermínio Miranda, ele um dia aceitou e foi para a reunião daquele grupo dos 8, né? Eles se reuniram e aí o Hermínio Miranda perguntou se queria participar da experiência. Ele já estava ali, falou, você sabe que eu não acredito em nada disso, mas mesmo assim, se submeteu. E ele só falava português. Aí quando começaram a fazer a regressão de memória nele, de repente, ele levanta da cadeira e fala, aonde eu estou? Quem são vocês? Falando num francês fluente. O professor Hermínio Miranda falava francês. Quem vocês são? Aonde eu estou? Você sabe com quem vocês estão falando? Eu sou o Jean-Camille Desmoulins, o chefe da resistência francesa na França na Segunda Guerra Mundial. Olha só. Tudo gravado
tudo filmado. E essa revelação dessa reencarnação do Luciano dos Anjos deu um livro que eu aconselho, quem não leu, por favor, leia. Eu sou Camille Desmoulins, professor Hermílio Miranda, uma das reencarnações do Luciano dos Anjos. Então, você veja bem, então, essas regressões, né, que os médios fazem, um projecionismo e tudo, são válidas, sim, mas são perigosíssimas também, porque realmente pode afetar com o psique das pessoas que não estão preparadas a descobrir o que for numa outra reencarnação, porque nós já fomos péssimas vistas ao longo da caminhada nossa evolutiva. Então, o espiritismo, a evidências científicas, ele mantém em seus arquivos um número surpreendente de fatos que comprovam experimentalmente a reencarnação. Então, recomendando uma leitura de várias obras de reencarnação e suas provas de Carlos de Baçaí, Mário Cavalcante, a Livraria Federação Espírito do Pará tem vários, 20 casos sugestivos de reencarnação, do Ian Stevenson, que é um médico, né? Reencarnação e Imortalidade, do professor Hermílio Miranda, 1976. Tem dezenas e dezenas de livros falando sobre as provas reais da reencarnação. São fatos insofismáveis, né? Evidências filosóficas da reencarnação. Pensemos um pouco em Deus. A reencarnação se baseia nos princípios de quê? Da misericórdia e da justiça de Deus. Na misericórdia divina, porque assim como o bom pai deixa sempre a porta aberta a seus filhos faltosos, facultando a reabilitação, também Deus, né? Através dessas vidas sucessivas, das reencarnações, dá oportunidade para nós, para nos corrigirmos, evoluir e merecer o pleno gozo da felicidade duradoura. É através dela, a reencarnação é quase o perdão de Deus, no dizer do nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, né? É lei de justiça, pois os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados, são reparados durante novas existências. Ninguém sai incógnito já falando sobre isso. A fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, nós vamos experimentar aquilo que nós fizemos ao outro. Eu sempre brinco e digo, reencarnação é uma questão de justiça. E é uma questão de justiça. Para com você, faltoso que foi, arbitrando as leis de Deus, indo contra as leis de Deus, né? Conquistando o direito de nós sermos felizes, né? Então, a reencarnação dessa forma, ela está longe, ela continua, é justo fornecer ao aprendiz o direito de continuar o seu processo de aprendizado. Nós não podemos dar a penas eterna a nenhum espírito. Todos nós temos, Deus nos dá essa possibilidade de nos acertarmos com nossos erros do ontem. Resgatar o mal que nós fizemos, né? Bendita a reencarnação, que nos possibilita isso. Reconciliar com os nossos entes fizemos com aqueles entes e se tornaram inimigos nossos, né? Você matou 10, 15, 20, vão sair incólumes da vida? Não. Esses irmãos que foram ser viciados, foram assassinados, estão ali, vão ficar do lado. Então a única forma que nós temos é retornar ao planeta para parar as arestas, né? Todos esses roubos, desequilíbrios, corrupção, vão pagar. Isso é uma certeza absoluta. É uma questão de justiça. Roubo de saúde, roubo de educação, corrupção direta, ninguém sai incólume. Vamos retornar dentro dos guetos, das favelas, da miserabilidade, comendo lixo da rua. Isso, bendita a reencarnação.
que nos possibilita acertarmos os erros cometidos no ontem. E ela é bendita porque possibilita a todos os espíritos, filhos de Deus, se retratar perante a eternidade. O pior assassino de hoje, um dia será Cristo também. Isso é fantástico. Bendita a reencarnação que nos possibilita nos acertarmos, nos reconciliarmos com aquilo tudo que fizemos no ontem. Então, a reencarnação, longe de ferir qualquer código divino, é a mais pura expressão da soberana justiça e bondade de Deus, que ressurge aos nossos olhos infinito em suas perfeições. Então, São Luís ele nos diz o objetivo da reencarnação. O Espírito de São Luís. A passar do Espírito pela vida corpórea necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução de Deus lhe confiou. E ainda necessário por ele mesmo, pois a atividade que então se vê obrigado a desempenhar ajudam a desenvolver a inteligência. Né? Então, Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos, da mesma forma, não privilegia ninguém, e é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. São criados simples e ignorantes, com a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. É o livre-arbítrio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4. Né? Então, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Isso é um processo educativo. Então, o nosso querido André Luiz, ele nos fala, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igual caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de reencontrar o oceano divino da sabedoria. Palavras do nosso querido André Luiz. Então, o Kardec pergunta, a pergunta 168, é limitado o número das existências corpóreas ou o espírito reencarna perpetuamente, ou seja, indefinidamente? Os espíritos respondem, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. É a lei de progresso, é a lei de amor. Desde que se ache limpo depois de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Não precisa reencarnar mais. Aí nós vamos pincelar tipos de reencarnação. Nós temos a reencarnação compulsória, nós temos a reencarnação proposta, nós temos a reencarnação livre. Vou pegar só 3. Reencarnação compulsória. O que é uma reencarnação compulsória? É aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele. O espírito não tem escolha nenhuma de escolher a sua prova. O nosso querido André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala sobre o departamento das reencarnações. Que aqueles que têm já condição de ver, devido ao seu grau de evolução, de ver aquilo que fez no ontem, ele entra numa sala, nesse departamento, é levantada uma tela mediúnica, e aí ele começa a ver partes de uma reencarnação ou outra, até onde os seus olhos conseguem suportar. Porque tem reencarnações
que é insuportável para nós, pelo mal perverso que nós já fomos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Né? Então, não tem esses espíritos, e por sua índole, próprio dos espíritos cuja grau de perturbação impede a análise, claro, dessa situação, ou cujas fases são tão graves que se anula a liberdade de escolha. Eles não têm condição de escolher. Esses assassinos em potencial, esses assassinos que levaram milhares e milhares de mortos, né? Não tem escolha da reencarnação. Vão reencarnar naquelas condições difíceis. Aqueles que entrarem em processo de poder, de destruição, de mal, de levar pessoas à miséria, à fome, ao descalabro, à corrupção, de repente vão encarnar nos guetos da vida, comendo lixo da vida. E Deus permita que nós possamos estar nessa próxima reencarnação desses irmãos, estendendo as mãos para apoiá-lo. Mas a prova pertence a cada um desses amigos, irmãos, que estão em prova. Porque o testemunho é individual e intransferível. O meu testemunho é meu e o seu testemunho é teu, cada um tem o seu testemunho. Então, como ver e absorver crianças na tenra idade, com 3, 4 anos, com famílias inteiras, catando lixo, de lata de lixo, comendo lixo? Que espírito é esse? Que Deus é esse? Que possibilitou e permitir aquela criança estar ali. Deus é amor. Sabe todas as flores que caem no universo. Então, se olharmos, tiver essa condição de ver o que aquela criança que está naquele corpo fez no ontem, bendita a reencarnação. É através dali que ela vai tentar se recompor dos erros cometidos em encarnações passadas. Então, essa imposição feita pela lei divina é para atender aos casos cuja recuperação se exige longas expiações. Tem espíritos que estão aí, não tem condição de escolha, vem reencarnando, vem na dificuldade, vem reencarnando, até se melhorar, até desidratar, aparar todos os seus miasmas, todas as suas arestas de mal que fizeram no ontem. Pagando, como diz o Cristo, até o último centavo. Mas pagando quem? Deus pune? Deus é vingativo? Deus é desumano? Não, Deus é amor. Quem nos pune somos nós, pelo nosso livre-arbítrio e pelas escolhas que fizemos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Né? Então, aí tem a reencarnação proposta. Aquela que se leva em consideração o livre-arbítrio que dispõe o espírito. Nós temos livre-arbítrio. Aí nós vamos entrar numa sala, vamos dar uma olhada junto com os nossos mentores e vão ver como é que nós podemos fazer para recompor a erro que nós cometemos com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos na encarnação passada. Vão fazer uma proposta, né? Então, os mentores espirituais estudam e nos concedem essa prova para podermos, tendo em vista a liquidação das faltas ou diminuição das nossas dívidas, nos possibilitando que o nosso progresso moral e espiritual, crescimento. Então, alguns de nós já conseguimos escolher, ver as nossas provas, né? Eu quero vir numa família assim, família assada. Isso me lembra perguntar ao Chico, se você reencarnar, você gostaria de reencarnar em que condição? O Chico respondeu daquela forma do Chico. Meu filho, eu quero reencarnar num corpo de mulher, tendo 6 filhos problemas, para resgatar os erros do ontem.
bendita reencarnação. Então, que nos possibilite chegar ao nosso momento, do outro lado, conseguirmos já tentar nos organizar para fazer uma proposta de retornar a Pleiade, de novo o proscênio terrestre, que vamos todos, com certeza, e resgatar com aqueles entes queridos que fomos no ontem, aqueles filhos calceta, que não conseguimos. Reconcilia-te com teu inimigo e contar caminho. A palavra de Jesus. Né? Então, bendita a reencarnação. Então, vamos propor o melhor para parar rápido, tentar nos evoluir o mais rapidamente possível, né? Nas nossas propostas de amor, efetivamente tentando nos modificar. Nosso intelecto na nossa moral. Né? Então, e tem a reencarnação livre. Uma reencarnação é aquela própria dos missionários. Somos nós? Obviamente que não. Os missionários são aqueles espíritos redimidos que foram perante a lei divina ou prós a redenção no plano terreno. Esses possuem liberdade ampla de escolha e chegam para o material para o desempenho das suas tarefas elevadas em qualquer segmento de conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia, na religião. Aí nesses daí nós vemos Sócrates, Buda, Krishna e Jesus. Né? E nos lembramos aqui, né, esses espíritos, né, redimidos, missionários mesmo, nos lembramos do nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres, quando desencarna, né, e retorna ao plano espiritual, se encontrava na obra espiritual, se encontrava dormindo, né, e Celina se aproxima dele, intermediário de Maria, e acorda o Bezerra. Ele acorda e viu Celina e se surpreende com ela, né? E começa a ouvir fora da janela do quarto que ele se encontrava, como se fosse um hospital, e ele vê aplausos, e pergunta: que barulho é esse? Então Celina ajuda a levantá-lo da cama, ele se dirige à janela e vê milhares e milhares de pessoas aplaudindo ele. E ele pergunta assim: quem são essas pessoas que estão me aplaudindo? E ela responde: foi todos aqueles que você atendeu gratuitamente como médico. Olha só. Né? Então, ele teve a possibilidade, dado por Maria de Nazaré, para granjear obras espirituais elevadas. E ele pediu a intercessão de Celina com Maria para que ele permanecesse na órbita do cruzeiro, na pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para continuar dando atendimento espiritual a nós, necessitados e doentes da alma. Então, são missionários, são espíritos realmente. Então, nós estamos chegando já ao finalzinho, senão vou complicar a história. Então na realidade, alegam muitos religiosos, cristãos fundamentalistas, que o pagamento de pecado pelas reencarnações é incompatível com a razão. Olha só. Porque o indivíduo não se lembra do pecado que está pagando. Bendito o véu do esquecimento. Porque se nós lembrássemos daquilo que nós fizemos no ontem, nós não conseguiríamos sobreviver. Não conseguiríamos. Como conseguir sobreviver, né, dentro de uma família, sabendo que aquele nosso filho nos levou ao desencarno, ao suicídio na encarnação passada? Impossível. Então, a criança, por exemplo, não sabe a panela quente no fogão, que ela queima o seu dedo. No entanto, ela se queima a si mesma, sem saber o motivo, e sem saber sequer que ela está cometendo um erro. É incompatível, não é a reencarnação com a não lembrança, é incompatível com a razão, é o indivíduo pagar pelo pecado original de Adão e Eva. Né?
Isso é incompatível. É muito incompatível. Então, realmente, para terminarmos, para terminarmos, gostaria de dizer para as pessoas contrárias à reencarnação que ela foi aceita pelo cristianismo primitivo, tendo sido, ela foi condenada no concílio ecumênico de 553, a palavra reencarnação, por influência do imperador Justino e sua esposa, a rainha Teodora. Né? Porque a rainha Teodora ela tinha mandado matar todas as prostitutas do império. Então, nunca, como o fenômeno da reencarnação nunca foi condenado, nem por Jesus, e a Bíblia, pelo contrário. Em Jesus, e nela temos várias passagens que falam diretamente, como vimos. E a própria condenação dela, no citado concílio, da condenação da reencarnação, ela era aceita pelos teóricos cristãos naquela época. E entre eles estavam São Clemente de Alexandria, Orígenes, São Cirilo, o Papa São Gregório Magno, São Justino, o autor da Apologia da Religião Cristã, São Gregório Nazarieno, né? Então, o Jesus é o nosso Redentor. Né? Então, nós poderíamos continuar falando o tempo todo. Então, é o próprio Jesus que diz: ninguém deixará de pagar até o último centavo. Se fosse, pois, o sangue dele que nos redimisse, não teriam que pagar nem o primeiro nem o último centavo do preço das nossas faltas. Olha só. Esse ensino do mestre também nos deixa claro que paga o último centavo. Estaremos quites com a justiça divina, não tendo nós que pagar mais nada. Porque a justiça divina, ela é perfeita. E isso derruba por completo as chamadas penas eternas. Totalmente. Não existe pena eterna. Deus não pune ninguém. Fora da caridade não há salvação. A fé sem obras é morta. Posso ter uma fé que remove montanhas, mas se eu não tiver caridade, não sou nada. E o mestre Nazareno não ensinou que é crendo em determinados dogmas criados pelos teólogos que nós nos tornamos seus discípulos e nos salvamos, mas por nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Né? Então a crença na reencarnação está, portanto, de pleno acordo com a redenção. E por oportuno lembramos aqui de que a reencarnação é a mais antiga e mais universal doutrina do mundo. Ela tem 4 bilhões e 200 milhões de adeptos no ano de 2000. 4 bilhões e 200 milhões de habitantes do planeta são adeptos à reencarnação, segundo estudo da Universidade de Oxford. Além de ela contar hoje com o apoio de vários segmentos científicos. Então, vem o Espiritismo, elimina os nossos temores do medo da morte, matando a morte, na medida em que demonstra que ela é apenas um retorno à vida espiritual, à nossa verdadeira pátria. E no dizer da nossa querida Joana de Ângelo, a morte é a porta de retorno ao país de origem. Dia virás que seguirás também. E retornaremos à pátria material para parar as nossas arestas. Então, bendita a reencarnação. Bendita reencarnação. A questão de justiça e de amor, que nos dá a possibilidade de crescermos e evoluirmos em direção ao Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, pela imensa possibilidade da hora, pelo estudo da noite de hoje, que possamos, Senhor, estarmos unidos e reunidos em pensamentos. Obrigado, Pai amado, por tudo que tem nos possibilitado,
com essa doutrina de amor que nos deixasse com o seu Consolador prometido, essa doutrina de amor que é a libertação de consciências e de vidas. Muito obrigado, Pai, por essa doutrina de amor que nos sustenta, nos dá força, determinação e coragem de prosseguirmos cada vez mais para o alto em sua direção, Senhor. Envolva-nos, Senhor, nos dê a fé raciocinada, que possamos ter esse raciocínio lógico, Senhor, não a fé com um par de antolhos, que possamos cada vez mais doar por caridade e amor, sabendo que as conquistas daqui levaremos para as outras reencarnações. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado. Envolva aqueles irmãos que ainda não vos conhecem, aqueles que se encontram na fazia, na tristeza, na agonia, aqueles que se encontram nas maçadas, aqueles que se encontram nas favelas, nos leprosários, nos hospitais, no leito de dor, dentro dessa pandemia que graça esse planeta, Senhor, com dezenas de milhares de mortes, levando entes queridos, deixando pais enlutados, mães, amigos queridos que se foram, que o seu manto de amor possa envolver a cada irmão que se encontra nas suas provas, como nós nos encontramos também, Senhor. Que o seu manto de amor cubra essa multidão de pecados que esse planeta estertora pela falta de amor. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé, apacenta o nosso coração e abra nossa mente. Que possamos estar unidos e irmanados em seu nome, Senhor, seguindo para a frente e para o alto. Pois sabemos que no seu convite amorável que nos fizeste e não nos abandonaste em 2000 anos. Vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, muita serenidade, e obrigado por tudo. Nos despeça na sua doce, meiga e suave paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Obrigado, queridos amigos, queridos irmãos do Ideal Espírita, e que possamos estar unidos e reunidos mais uma vez na próxima quinta-feira. Obrigado pela paciência e a consideração de todo nos estudos da noite de hoje. Que possamos levar cada um como uma bússola, nos guiar cada vez mais para frente, para o alto. Paz e bem em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus.